Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, em nome de quem cumprimento cada um e todos os deputados mineiros e especialmente os cidadãos mineiros, meu cumprimento especial e um abraço muito afetuoso ao Afonso Borges, que representa a Fundação Sempre um Papo, homenageado hoje de maneira tão necessária, especialmente no momento em que a palavra liberdade, que é um dos nomes de Minas, se faz também tão necessária de ser posta, de ser ouvida, para que nós tenhamos uma democracia verdadeiramente nas artes, na literatura, e que é esta a representação de Afonso Borges. Também gostaria de dizer que parece até um pleonasmo esta homenagem, porque esta é uma casa parlamentar, uma casa de fala, uma casa de palavras, de comunicação, a palavra tão necessária para que a gente tenha a formação de consensos e o fortalecimento verdadeiramente democrático de um povo que se quer livre e cada vez mais liberto de tantos problemas como nós temos nesta humanidade ou nessas muitas humanidades a conviver com tantas desumanidades. Afonso Borges, com seus projetos de pessoas e de livros, faz com que a gente tenha a experiência da democracia na sociedade. E esta casa parlamentar, casa, portanto, dedicada a ouvir, a falar e a se comunicar para chegarmos às políticas públicas necessárias para sanar e prover as necessidades e as carências dos brasileiros, especialmente neste caso dos mineiros, encontra no Sempre um Papo o espaço mais apropriado e o modelo mais adequado para que a gente possa praticar isto no dia a dia. Minas do Drummond, Minas de Pedro Nava, Minas de Otto Lara Rezende, Minas de tantos e quantos Emílios Mouras, Paulos Mendes Campos, Minas, que é exatamente o que diria Riobaldo, um povo que não tira sombra de buraco, que é dos Guimarães, que guarda os gerais, que são plurais, que se multiplicam como é a multiplicidade e a pluralidade das pessoas nos seus livros, nas suas artes, encontra no Sempre um Papo um espaço para aprender, um espaço para falar, e especialmente um espaço no qual se pode ouvir. Uma sociedade dramaticamente conturbada, fraturada muitas vezes, antidemocráticas tantas outras, Sempre um Papo é espaço mais que necessário que o Afonso Borges vem propiciando nestes 35 anos de trabalhos, de livros, de artes, e por isso mesmo merecia, e esta solenidade é mais que um merecimento, é um testemunho e uma reafirmação de compromisso com a comunicação entre os seres humanos, que se faz tão necessária. É sempre bom lembrar que com um papo a gente pode resolver muita coisa. Sempre um papo para contornar dificuldades, para formar uma outra visão de mundo, para criar novas humanidades. Se é verdade, como dizia Monteiro Lobato, que uma nação é feita de homens e de livros, Afonso Borges é um fazedor de povos, fazedor de gentes, fazedor de histórias que tem no protagonismo das artes uma via muito especial, muito apropriada para a construção pelos livros, pelas artes, pela palavra como manifestação da liberdade, um caminho muito apropriado para que a gente possa reconstruir, ser protagonista de uma história muito mais livre, principalmente decente, séria, democraticamente responsável uns com os outros. Nesta Minas, no momento de tantas dificuldades, mas que mantém nos Afonsos e Sempre um Papo como espaço tão apropriado, é bom lembrar que esta reafirmação da palavra, esta reafirmação da arte como espaço próprio para a reinvenção daquilo que nos cada vez mais adoece e especialmente para que a gente mantenha o sonho de liberdades, de que Minas tem sido exemplo historicamente, é sempre
mais, portanto, do que uma solenidade de homenagem. É uma solenidade em que se reconhece o valor do trabalho de uma pessoa como Afonso Borges, mas também uma reafirmação do nosso compromisso permanente com a justiça, com a dignidade humana, com a democracia como único caminho próprio, única luz que pode nos levar a espaços muito melhores de convivência. Minas tem dado o exemplo que é isso, sempre um papo, um lugar quase no coração das pessoas, que o Afonso Borges oferece fisicamente, materialmente, através deste trabalho que tem feito com livros, com o Mundo Livros, com o espaço, portanto, de discussão que ele propicia hoje também nas plataformas tecnológicas disponíveis, nas redes sociais, nos festivais literários, que reúne pessoas e, com isso, faz a união de ideias e a formação de novas realidades. Eu me sinto muito honrada como mineira, como brasileira, de saber que todas as dificuldades, que não têm sido poucas, nessas tantas iniquidades e desumanidades que nós temos assistido, e principalmente de que muitas vezes somos, como diria Clarice Lispector, os sonsos essenciais, que haja aqueles que fazem tremer o chão para que a justiça prevaleça, para que a justiça aconteça, para que sejamos todos nós autores de uma história muito mais democrática e libertária. Neste final de ano, eu deixo os meus cumprimentos a todos os cidadãos mineiros, na pessoa dos seus representantes, pelo final de ano, que tenhamos um ótimo Natal e que seja um próximo ano em que a luz da democracia, que a luz da palavra possa iluminar cada vez mais os caminhos do Brasil e de Minas Gerais. E deixo o cumprimento especialmente por terem se manifestado de forma tão afetuosa em relação a algo que faz parte agora já da história cultural mineira e brasileira e mundial, que é sempre um papo, um espaço apropriado para exercer a democracia pelas artes e pelas humanidades. Parabéns a todos.